Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 16 ao 19, que diz: Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Te bendizemos, ó Deus, por esta palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos ajude a entender, meu Pai, esta oração. A oração de Abacuque, em que ele, ó Pai, se coloca, se apresenta diante do Senhor. E então, Pai, ele começa a abrir o seu coração, a exercitar a sua fé, Pai, no Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite, Pai, a também, por meio da tua palavra, aprendermos as lições que Abacuque irá nos trazer por meio desta oração que ele fizera. Por isso, Pai, te pedimos entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, amém, irmãos? Eu gostaria de falar nesta noite sobre confiando em Deus, não importa o que aconteça. Os profetas de Deus, irmãos, sempre exerceram um papel importante no governo, em seu governo. Além de falar em seu nome, eles também tinham um papel de instruir o povo nos caminhos do Senhor. A fé, irmãos, por outro lado, sem os profetas, poderia se tornar superficial e fraca, infrutífera e incapaz até mesmo, irmãos, de enfrentarmos os rigores e desafios desta vida. Por quê? Porque a eles, irmãos, foram confiadas e reveladas as orientações de Deus, a sua palavra. Para quê? Para que o povo pudesse caminhar com fé a jornada da vida. Então, como nós poderíamos, irmãos, crer, ou como poderíamos fortalecer a nossa fé se não tivesse aqueles que falam em nome de Deus? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, era necessário, irmãos, que alguém recebesse a mensagem, que alguém fosse enviado e que alguém transmitisse essa palavra pela qual ela fora designada, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o profeta respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, era necessário que alguém se dispusesse a falar em nome de Deus, que representasse esse Deus e que tornasse esse mediador entre os homens, a fim de anunciar as suas obras e as recomendações vindas dele. E quem ele chama ou concede essa oportunidade, de cumprir esta missão? Talvez nós pensaríamos, nos anjos, mas não, irmãos, bem que eles queriam, mas o Senhor não os permite. Então, apesar dos anjos serem ajudantes de Deus, mensageiros do Senhor, porque é exatamente isso que significa a palavra no grego, ângelos, mensageiros, o Senhor preferiu chamar homens para esta missão. Então, o que podemos aprender com isso, irmãos? Nós podemos aprender que tudo que o Senhor faz, Ele o faz com um propósito. E tem sido assim desde o princípio. Então, você nunca verá Deus, irmãos, fazendo algo sem ter um motivo ou sem ter um sentido. Então, tudo o que Ele faz é para que o homem, ao se dispor a servi-lo, reconheça quem Ele é. Quem é Deus, irmãos? Deus é Espírito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, mas também o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós encontraremos isso, irmãos, em toda a Bíblia. Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, Ele é Deus. Então, ao olharmos para a história, irmãos, nós constatamos que Deus, Ele não usou apenas homens, mas usou mulheres também. Então, poderíamos citar aqui como exemplo Débora, que além de exercer o papel de juíza sobre Israel, ela também foi uma
mensageira de Deus, conforme Juízes capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Então, essa ideia de que Deus só usa homens, irmãos, não é verdade. Não há respaldo bíblico, não há base bíblica para isso. Então, apesar da cultura patriarcal predominante, Deus, irmãos, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quiser. Então, para Deus, irmãos, não existe, o homem não é melhor do que a mulher e nem vice-versa, irmãos. Deus usa quem ele quer, da forma que ele quiser. E como ele fazia isso, irmãos? O Espírito do Senhor, então, se apossava sobre essas pessoas, e essas pessoas, irmãos, se tornavam, então, um profeta, mensageiro de Deus, porta-vozes de Deus. Então, era dessa forma que Deus escolhia um profeta. Então, Deus não levanta apenas homens, Deus também levanta mulheres conforme a sua vontade. Por quê, irmãos? Porque a sua escolha vai além das nossas preferências. A escolha de Deus, irmãos, vai além das fronteiras estruturais e geográficas e vai além também, irmãos, da nossa cultura. Então, dito isto, irmãos, qual era então o papel verdadeiramente do profeta? O papel verdadeiramente do profeta, irmãos, primeiro era denunciar o pecado, seja ele moral ou seja ele espiritual. Então, nós temos um caso, irmãos, de Davi, quando tentou acobertar o seu pecado de adultério, e por ter também planejado a morte de Urias. Então Deus levantou o profeta Natã e o repreendeu e explicou que as consequências do seu pecado afetariam a ele, afetariam a sua família e também ao seu povo. Da mesma forma se dá com o pecado espiritual. Quando o povo de Deus decidiu, irmãos, adorar outro Deus, o Senhor ficou como alguém traído, como alguém decepcionado, como alguém, irmão, triste e abandonado. Então, ele levanta o profeta e chama a atenção do seu povo. E aí ele diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? O que que Deus quis dizer através do profeta? Que aquele que adorava outro Deus, deuses, ídolos, imagens, irmãos, se tornavam sem valor também. E aí ele continua dizendo, e eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Deus lembrando aqui dos feitos que ele estava fazendo no meio do seu povo. E aí ele diz, continua, eu os trouxe para uma terra fértil, a terra que mana leite e mel, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem, que ela produz. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Deus então faz lembrar os seus feitos, e aí ele começa a falar aqui, agora ele vai entrar, irmãos, em 3 categorias. Ele vai falar de 3 categorias de pessoas. A primeira delas é o sacerdote. Ele diz assim, os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Eles tinham a lei, mas não conheciam o próprio Deus. A segunda categoria, os pastores que se corromperam. Os pastores se revoltaram contra mim. Aí vem a terceira categoria, os profetas. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Percebem, irmãos, o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa e na vida de um povo? Quando você peca, irmãos, as consequências deste pecado podem afetar a sua família e aqueles que estão à sua volta também. Portanto, não brinque com o pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. Você pode se queimar, você pode provocar, irmãos, sofrimento na vida daquelas pessoas, irmãos, que estão ao seu redor, por causa da sua insensatez. Não brinque com Deus, irmãos, porque falar o que Deus não disse é mentira e também é pecado. Por isso, há muitos, irmãos, cometendo esse tipo de pecado em nosso meio, infelizmente. Se tiver certeza e clareza que Deus falou com você, transmita.
Caso contrário, fique em silêncio. Os profetas, irmãos, eles não inventavam mensagem, exceto alguns que ousavam falar em nome de Deus, irmãos. Falaram aquilo que Deus não havia falado. Porém, foram cobrados e prestaram contas a Deus por causa da falsa profecia. Então, uma das formas, irmãos, de provarmos que ela veio de Deus, que a profecia veio de Deus, ela irá se cumprir. Caso contrário, se ela não se cumprir, é uma falsa profecia. Por causa dessas atitudes, os verdadeiros profetas de Deus, por denunciar os pecados dos indivíduos e da coletividade, eles acabavam sendo rejeitados e às vezes até mortos por exporem as más obras, como ocorreu muitas vezes. Então esse é o primeiro papel do profeta: denunciar o pecado, anunciar que é tempo de arrependimento, de se voltar para Deus. Segundo, o papel do profeta era de instruir o povo na caminhada de fé. Então, exortando, consolando e edificando. O povo, de fato, irmãos, precisa ouvir a voz de Deus. E como eles ouvirão? Através dos seus mensageiros. Através das escrituras, irmãos, que dá norte e sentido à nossa vida. Olha o que diz o profeta. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías, capítulo 48, verso 17. Quem é que nos ensina, irmãos? O próprio Deus. Quem é que nos mostra o verdadeiro caminho? Deus também. Por meio de quem? Por meio do seu profeta, por meio da sua palavra. Então veja como era a responsabilidade do profeta. E terceiro e último, irmãos, o papel do profeta era de não somente denunciar o pecado, não somente de anunciar arrependimento, mas também, irmãos, de anunciar as maravilhas de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, mas também juízo e disciplina, para que o povo se arrependa dos seus pecados. Então, de fato, irmãos, Deus é amor, Deus é tardio em irar-se, Deus é paciente, Deus é longânimo, mas também é juízo, é fogo consumidor. Por isso que o seu amor, o amor de Deus, nos constrange, irmãos. O amor de Deus, irmãos, nos constrange ao ponto, irmãos, de nós, de fato, irmãos, entendermos que Ele quer o nosso bem. Então, irmãos, quando Deus nos corrige, quando Deus, Ele trata conosco, irmãos, é para que nós sejamos melhores. É para que nós entendamos o seu grande amor. Por isso que o profeta, ele não é levantado para massagear o nosso ego, para massagear o ego de ninguém, irmãos. Ele tinha um papel específico, que era de conscientizar o povo do compromisso e da aliança que eles fizeram com Deus, de que se andassem em sua presença, eles teriam, irmãos, eles teriam a bênção de Deus. Se não, eles teriam, então, o juízo cairia sobre eles. Então, se há um consolo para as nossas vidas, irmãos, assim diz o profeta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, toda vez que Deus levantava um profeta, ele levantava com um propósito, manifestando o quê? Essas características. Que características são essas? Denúncia do pecado e um chamamento à conversão a Deus, mostrando sempre, irmãos, que Deus é longânimo e misericordioso, mas também juízo, para que saibamos, irmãos, que a sua correção é para o nosso bem. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Como não servir a esse Deus com alegria e confiança? Então, assim foi com o profeta Abacuque. Deus o escolhe, Deus o levanta com uma missão, a fim de que ele se torne um porta-voz para o seu povo. Então, Abacuque não apenas manifestou em seu tempo essas características de um profeta, como também, irmãos, construiu um relacionamento com Deus ao ponto de questioná-lo, de perguntar a Deus sobre o motivo de tanta opressão e injustiça que estava sobre o seu povo. Ou seja, como Deus, sendo tão santo, tão puro e justo, se utilizaria de um povo ímpio e perverso para executar os seus juízos, para disciplinar o seu próprio povo.
Então, se Deus estava usando um povo perverso, um povo inimigo, era porque eles falharam, irmãos. Eles quebraram a aliança com Deus. E eles estavam apenas colhendo aquilo que eles plantaram lá atrás. Então, quando os irmãos vão ler o capítulo 1, Abacuque, ele começa a questionar a Deus sobre estas coisas. E aí Deus, então, no capítulo 2, mostra em visão o que iria acontecer. E aí, quando a gente chega no capítulo 3, irmãos, a gente percebe a oração em resposta àquilo que Deus mostrou para Abacuque. Então, eu responderia a pergunta de Abacuque, irmãos, da mesma forma que Deus falara por meio do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus planos, os meus propósitos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, o que me agrade, e prosperará, terá sucesso naquilo que a enviei. Ou seja, irmãos, Deus age dessa maneira porque Ele pode, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele é soberano e sabe, irmãos, do futuro e sabe o que é melhor para o seu povo. Então Ele permite certas coisas, irmãos, nas nossas vidas para nos ensinar lições importantíssimas, como a dependência e a confiança. Nós precisamos, irmãos, aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Isso é fé, irmão, simples assim. Então, seria hoje a mesma coisa em questionarmos a Deus, porque tanto sofrimento e lutas que passamos em nossa caminhada cristã, irmãos. Então, há um propósito para isso. Então, ela teve um motivo para existir. As lutas, irmãos, elas forgem o nosso caráter e nos levam a depender totalmente do nosso Deus. Então, os problemas que nós temos hoje são tão pequenos e contornáveis que o Senhor tem o poder, irmãos, para nos dar a graça, para resolvermos e vencê-los no nosso dia a dia. Como diria o apóstolo Paulo, porque todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as lutas que passamos, irmãos, as lutas que você passa, não se comparam com as que os profetas e os apóstolos viveram em seu tempo. Eles não tinham, irmãos, a liberdade que temos hoje. Nós moramos, irmãos, num país abençoadíssimo, num país que Deus realmente tem colocado as suas mãos sobre nós, e por isso nós deveríamos aproveitar o máximo. Então, irmãos, priorize o reino de Deus, e você será com certeza abençoado pelo Senhor. Aprenda, como eu disse no início, aprenda a administrar o seu tempo, para que você não faça como muitas pessoas que só dão desculpas e não se comprometem com o Senhor, com Deus verdadeiramente, e por isso não são abençoadas. Não é uma barganha que eu estou dizendo, irmãos, não é uma troca em que você virá e Deus vai te abençoar, não, é um relacionamento diário, é uma busca diária, irmãos. Que triste realidade é essa que vivemos hoje. As pessoas, irmãos, infelizmente, não querem mais um compromisso com Deus. Mas quando elas estão na pior, infelizmente, elas recorrem primeiramente a Deus. E quando recorrem? Então Deus dá a Abacuque, irmãos, uma visão sobre o futuro que estava por vir, sobre o seu povo, registrado no capítulo 2. Então é a partir deste capítulo, irmãos, que surge em resposta à oração de Abacuque, como eu falei no capítulo 3. Então o Senhor revela a ele que o seu país seria invadido, seria saqueado. E imagina a situação, irmãos. Abacuque tendo a visão do que iria acontecer, sabendo, irmãos, que eles poderiam perder tudo o que eles construíram e trabalharam ao longo dos anos. Neste caso, a dignidade e a honra. Eles estavam cativos, irmãos, subservientes a outro império que estava governando na época. Agora imagine você recebendo uma notícia dessa, conforme ele relata no texto, a ponto de abalar suas estruturas, o seu emocional. Como você reagiria? Como você receberia essa mensagem? Como você exerceria a sua fé em Deus caso tivesse que passar pela pior situação da sua vida? Em algo que nós nos amedrontamos, por exemplo, um câncer.
ou uma doença incurável. Como nós, irmãos, lidaríamos com isso? Ou também ver esvaindo-se pelas nossas mãos aquilo que a gente tem construído com muito sacrifício, nossa família, nossa história, nossos bens, nossos patrimônios. Nós realmente duvidaríamos, iríamos duvidar, irmãos, do que Deus poderia fazer? Ou nós continuaríamos confiando em Deus, buscando a Deus, servindo a Deus? Abacuque, então, irmãos, nos estimula e nos encoraja a aprender a confiar em Deus verdadeiramente, independentemente do que possa vir sobre nós. E aí ele compartilha, irmãos, 3 coisas que ele fez para fortalecer a sua fé, mesmo que tivesse que enfrentar a pior calamidade da sua vida. Então, a primeira coisa, irmãos, que Abacuque fez para fortalecer a sua fé, ele esperou pacientemente por Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante das situações mais difíceis da nossa vida, mesmo que elas às vezes sejam impossíveis de se resolver, é esperar pacientemente por Deus, mesmo quando estivermos com medo. Olha o que diz o verso 16 de Abacuque, capítulo 3. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Ele ouviu o quê? Aquilo que Deus estava falando para ele em visão. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. O que ele fez, irmãos? Ele esperou pacientemente pelo Senhor. Mas ele sabia também que isso traria juízo sobre os seus invasores, sobre os babilônios. E aí Deus havia contado a Abacuque sobre a invasão deles. E havia descrito a arrogância, havia descrito a violência e havia descrito também a crueldade deles em detalhes assustadores. E aí, por que treme as suas pernas? Por que o seu coração começa a bater forte? Porque ele ouviu isso de Deus. Porque ele sabia que esses invasores, eles viriam com tudo, irmãos. Então, sabendo dessa situação que estava por vir, Abacuque teve como não temer, irmãos, sabendo das características em detalhes desses invasores. Como não se amedrontar? Então, eles não iriam pedir licença. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando, nós vamos invadir aqui, tá bom? Mas não se preocupe, não vai demorar. Nós vamos levar algumas coisas, nós vamos matar algumas pessoas por aqui, mas se vocês forem bonzinhos, alguns de vocês vão servir. E detalhe, nós não conhecemos o Deus de vocês, mas isso não importa. Então, irmãos, eles não iriam chegar dessa maneira, eles não iriam agir dessa forma, gentilmente, não. Os invasores, eles não fazem isso. Os homens maus não possuem piedade, não respeitam os seus semelhantes. Então eles iriam arrasar com tudo, tocando o maior terror na vida do povo de Deus, abalando as suas estruturas emocionais, as suas estruturas físicas, e é exatamente isso que eles fizeram. Então qualquer um de nós, irmãos, sabendo dessa revelação, teria medo. As nossas pernas iriam tremer, ficaríamos com medo, principalmente por estarmos sujeitos à própria morte. Foi essa sensação que Abacuque teve. Então a questão maior não era a invasão ou a destruição que estava por vir, mas como eles lidariam com isso. Como eles, irmão, que atitude que eles iriam ter. Então Abacuque tomou uma atitude. E qual foi essa atitude? Ele se colocou na presença de Deus. E depois ele orou. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar diante de Deus quando nós estivermos passando por situações difíceis e orarmos a Ele, porque o Senhor vê, Ele ouve e Ele responde. Amém, irmãos? Então, Abacuque não estava lidando apenas com a possibilidade de ataque daqueles invasores, não. Haveria, sim, a certeza de que eles iriam invadir. Por quê? Porque quem disse foi o próprio Deus. Então, ele estava com medo mortal e seu medo o afetou em um nível profundo e até físico. E é isso que o medo faz conosco. Nos paralisa diante das tensões da vida. E por que ela nos paralisa? Porque não conseguimos responder a essas tensões de imediato. Mas outras vezes também é por faltar a fé necessária
para enfrentarmos as dificuldades à nossa frente. É isso que acontece. É isso que o medo faz conosco. Se nós não temos uma resposta imediata, o que vai acontecer conosco? Nós iremos nos paralisar e às vezes nós não teremos a fé necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida. Então, o que você faz quando o medo toma conta de você, de tal forma que o seu coração começa a bater forte? Você apela para o pensamento positivo? Oh, vai dar tudo certo. Ou respira fundo. E agora? Ou você tenta empurrar para fora da sua mente? Não, isso não vai acontecer. Não havia essa possibilidade para Abacuque, irmãos. Ele teria que encarar de frente essa realidade que estava por vir. Apesar de ter passado pelo medo extremo, ele tomou uma atitude. Ele não deixou que o medo o paralisasse ou tirasse a sua fé. Ele decidiu, então, esperar pacientemente em Deus, pois a sua confiança em Deus era mais. Precisamos confiar em Deus, irmãos. E isso é o mais importante para nós. Então, diante das circunstâncias em nossas vidas, nós devemos nos posicionarmos diante de Deus e orarmos ao Senhor e esperarmos nele, que nos livrará no meio dela. Deus não vai tirar você do problema. Deus vai te dar graça para que você enfrente o problema e saia vencedor. Amém? Então é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Então, quer receber a paz que excede todo entendimento? Entregue as suas preocupações e os seus temores a Deus e descanse em Deus. Como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então esta é a palavra de ordem, irmãos. Espere pacientemente pelo Senhor. Buscando, orando, e não temas, confie nele e o mais ele fará. Amém? Então essa foi a primeira atitude, primeira coisa que Abacuque fez para exercitar, para fortalecer a sua fé. Ele esperou pacientemente por Deus. A segunda coisa que Abacuque fez, irmãos, para exercitar, para fortalecer a sua fé, ele escolheu se alegrar em Deus, mesmo quando tudo na vida viesse a dar errado. Então a segunda coisa que nós podemos fazer, irmãos, é escolher se alegrar em Deus, mesmo quando tudo na vida der errado. Então, alegrar-se em Deus em meio às lutas, irmãos, em meio aos sofrimentos, parece uma contradição, não é mesmo? Parece uma incógnita, parece loucura. Como eu vou me alegrar diante das dificuldades, diante do problema que eu estou enfrentando? Abacuque, irmãos, ele pôde nos provar que é possível sim nos alegrar em Deus, irmãos. Foi isso que Abacuque declarou. Verso 17, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Olha que declaração, irmãos. Esses versículos representam uma das expressões de fé mais fortes que nós encontraremos, irmãos, em toda a Bíblia. Pois Abacuque, ele está determinado, ele está decidido, e ele escolhe o quê, irmãos? Se alegrar em Deus, mesmo quando tudo der errado. Mesmo que ele não consiga ver, irmãos, esperança no fim do túnel. Mas ele se propõe, irmãos, a se alegrar no Senhor. Quanta fé, irmãos, nós podemos encontrar neste homem. Por isso que esta é uma das passagens bíblicas mais lindas e dignas de memorização. Então, nessa oração, irmãos, Abacuque ele apresenta-nos 3 cenários. 3 situações que era ordinária, era normal no seu dia a dia. E por que ele cita esses cenários, irmãos? Porque ele conhecia a geografia daquela terra. E como todo homem do campo, como ele era um homem do campo, ele tinha uma perspectiva. E que perspectiva era essa? Que ele tivesse o mantimento necessário para a sua sobrevivência. Por isso que se faltasse esse mantimento, o que aconteceria, irmãos? Ele poderia morrer. Por isso que ele, diante deste cenário, ele se apresenta diante de Deus. Ele faz essa oração. Olha, Senhor, pode faltar azeitona, pode faltar a uva na videira, pode faltar o gado, ainda que o gado morra, ainda que não haja ovelha no aprisco, mas todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Eu esperarei no Senhor, porque eu sei que o Senhor suprirá
as minhas necessidades. Então, irmãos, temos muitas perspectivas e sonhos, mas não conhecemos o nosso futuro, porque nós não sabemos se irá se realizar ou não. Mas ainda que falte tudo, irmãos, aquilo que diz respeito à nossa sobrevivência, que não falte, irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas. Porque esta é a esperança e a fé, irmãos, que nós precisamos ter. Porque a esperança e a fé, irmãos, vai produzir o quê? O milagre que nós precisamos. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que proceder da boca de Deus. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir, pois os pagãos, ou seja, os que não conhecem a Deus, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Deus sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. Portanto, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupem com o amanhã, com o futuro, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Palavras de Jesus. Se Jesus disse isso, irmãos, ele pôde realmente nos mostrar a importância do mantimento. Mas mesmo que falte, irmãos, que não falte a presença de Deus nas nossas vidas. Que não falte a fé, que não falte a esperança, porque é isso que vai produzir o milagre. Qual milagre que você está precisando? Tenha fé, tenha esperança, vai acontecer. Você não está vendo, mas a fé é isso, é a certeza, é a base, é o firmamento de coisas que não vemos, mas que irão se realizar, se assim Deus permitir. Então todos nós, irmãos, temos preocupações, temos esperanças e sonhos para o futuro, mas nenhum sinal visível que elas cessarão ou irão se realizar. É aí onde reside a fé. Então, a fé e a esperança vai produzir, irmãos, o milagre necessário para a minha e para a sua vida. Então, eu não preciso ver, eu necessito crer, eu preciso acreditar, eu preciso continuar trabalhando. Não é o fato de que Abacuque diz que esperaria no Senhor que ele ficaria parado, não. Enquanto ele espera, no sentido de esperançar, que é esse verbo que nos leva à ação, irmão, é isso que ele nos ensina. Eu vou esperar no Senhor. Por quê? Porque eu sei que ele vai agir por mim. Não cabe a mim fazer aquilo que cabe a Deus. Aquilo que cabe a eu fazer, farei. Mas aquilo que cabe ao Senhor, o Senhor fará. Amém? Então eu preciso continuar trabalhando, exercitando a minha fé, exercitando a nossa fé em Deus, que suprirá, irmãos, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, amém? Então Abacuque nos diria que, embora você não tenha nenhum sinal visível de esperança para o futuro, como ele via na figueira, na videira, no campo, no curral, ainda assim ele confiaria em Deus. E é isso que nós precisamos fazer, confiar em Deus. E não importa o que aconteça, irmãos, regozije no Senhor, alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação. Amém? Então, como escreveu F.F. Bruce, um dos grandes teólogos, irmãos, que disse algo apropriado para esse texto, ele diz o seguinte: é certo e apropriado expressar apreço pela bondade de Deus, quando Ele concede tudo o que é necessário para a vida. O que o Senhor nos concede? Saúde e prosperidade. Mas quando essas coisas faltarem, alegrar-se em Deus, por si só, será evidência de pura fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, alegre-se em Deus, confie no Senhor, que Ele suprirá as nossas necessidades. Terceira e última coisa que Abacuque fez para fortalecer a sua fé. Ele encontrou forças em Deus para escalar as alturas, mesmo quando isso pudesse deixá-lo ou levá-lo para baixo. Então, a terceira coisa que podemos fazer, irmãos, é encontrar forças em Deus, para continuarmos firmes e avançando na jornada da vida, passando cada fase, irmãos, conforme a vontade de Deus. As lutas, irmãos, elas irão passar, elas não serão para a vida toda. Um dia elas irão cessar, mas enquanto nós tivermos lutas nessa vida, nessa jornada da vida, nesta caminhada, que nós permaneçamos firmes. Olha o que diz o verso 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos.
Abacuque estava prestes a passar juntamente com o povo o pior momento de suas vidas. O pensamento acerca disso o assustou tanto no seu coração que ele diz que o seu coração disparou, suas pernas tremeram, irmãos. No entanto, o profeta aprendeu a encontrar forças em Deus, em meio à provação, e não em seus próprios recursos ou habilidades. Então, muitas vezes, e é recorrente, nós queremos lutar ou resolver os problemas com a nossa própria força. É aí onde a gente bate cabeça, onde a gente se frustra, porque a gente acha que a nossa habilidade nos trará a solução para o nosso problema. Porque ao invés, irmãos, de nós confiarmos e entregarmos a Deus as nossas vidas, a nossa família, planos e futuro, nós fazemos o contrário. Então é aí onde surgem as frustrações. Então note, irmãos, que Abacuque ele pinta a imagem de quê? De uma corça, de um animal, correndo nas alturas das montanhas, firme, porque ele conhece o terreno, desinibida, destemida, cheia de liberdade e confiança, enquanto ela escala as alturas, enquanto ela escala as montanhas. Enquanto tiver liberdade, seja destemido, seja destemida na presença do Senhor. Confie em Deus, estreite cada vez mais a sua relação com Ele, e Ele permitirá, conforme a sua vontade, que você avance, que você viva com mais intensidade, receba a vitória sobre os seus problemas, sobre os dilemas da vida, que procuram te deixar para baixo. E de fato, irmãos, os problemas nos deixam para baixo, nos levam a uma condição que muitas das vezes nós não vamos encontrar forças. Mas é essa força que Abacuque ele nos mostra que se nos voltarmos para Deus, se nos colocarmos diante do Senhor, Ele irá conceder essa força, irmãos, para que você possa dar mais um passo à frente, para que você possa avançar nessa liberdade que Ele nos concede. Então esse animal é até mencionado pelo salmista, né? Como um animal insaciável. Quando ele diz, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar ao Senhor? Salmo 42, verso 1 e 2. Então tenha sede de Deus, anseie por Deus, por conhecer ao Senhor. Diferentemente do salmista que se apresentava apenas uma vez por ano no templo em Jerusalém, você tem a oportunidade de se apresentar a Ele todos os dias e em todo momento, irmãos. Portanto, não desperdice essa dádiva. Faça como o profeta. Encontre forças na fonte certa. E a fonte certa é Deus. E eu concluo dizendo, irmãos, que Deus, Ele continua levantando homens e mulheres para a realização da sua obra e dos seus propósitos. Hoje, irmãos, nós somos esses profetas. Mas nós não somos qualquer profeta, somos mensageiros de Deus, irmãos, da maior revelação que é a sua palavra, que anunciam não somente, irmãos, as suas maravilhas, mas continuam a denunciar o pecado, a conclamar, irmãos, o povo, a humanidade ao arrependimento, porque o pecado, irmão, nos leva para longe de Deus e fere a nossa comunhão com Ele e com o nosso próximo. Que nós também possamos entender, irmãos, que o profeta, o mensageiro, é aquele que instrui a igreja em seus ensinamentos contra os falsos ensinamentos, contra os falsos profetas, e também, irmãos, instrui o povo a confiar em Deus, a acreditar em Deus de todo o seu coração, independentemente do que possa vir sobre nós, independentemente do que possa acontecer conosco. Então Abacuque começou a sua jornada no Vale da Dúvida, conforme registro do capítulo 1, fazendo alguns questionamentos a Deus, mas ele termina a sua jornada, irmãos, encontrando as respostas de que precisava, continuando firme na jornada da vida. Eu não sei qual é a resposta que você tem procurado a Deus. Eu não sei os questionamentos que você tem tido com Deus. Não há problema em questionar a Deus do porquê disso ou daquilo, mas não confiar e nem acreditar em seu poder ou no que Ele pode fazer ou realizar, irmãos, isso sim é um problema. Então, se quisermos chegar ao nível do profeta Abacuque, irmãos, nós precisamos aprender com ele como exercitar a nossa fé. Abacuque, então, nos deixou a receita. Primeiro, esperando pacientemente pelo Senhor, mesmo quando você estiver com medo. Segundo, escolhendo se alegrar em Deus, mesmo quando tudo vier dar errado. E terceiro, irmãos, encontrando na fonte certa forças em Deus
para que você escale as alturas, para que você avance firme a jornada da vida, mesmo que ela queira lhe colocar para baixo. Que Deus, irmãos, nos ajude a aprender as belas lições que ele registrou nesse livro, o livro de Abacuque, a fim de nós exercermos a fé, mesmo em meio às maiores lutas da nossa caminhada terrenal. Amém? Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, porque, de fato, irmãos, é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos leva a pensar, a refletir. Ela nos leva ao confronto. Ela fala conosco de maneira que não é quem transmite, mas o próprio Deus. Nós somos hoje, irmãos, estes profetas, os mensageiros de Deus, porta-vozes do Senhor, para instruir o povo em sua caminhada, a continuar acreditando, a continuar exercitando a sua fé, sabendo que Ele é aquele que faz, irmãos, o impossível nas nossas vidas. Como Ele mesmo diz, há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Diz o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos acreditar que ainda que nós não possamos ver o que está lá à frente, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém?